bem, pessoal? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse livro chamado Beleza, do Roger Scruton. Quero pedir desculpas porque a minha voz não tá 100%. O tempo aqui em Porto Alegre tá bem frio, como é de se esperar em julho, mas isso acaba detonando um pouco as nossas gargantas. Então, peço desculpas aí. Mas é o que dá pra fazer. Antes de falar sobre esse livro propriamente, eu queria só dar um recado de que esse livro vai ficar aqui com o link na descrição do vídeo. Só tenho um breve recado para deixar a respeito disso. Uma vez que você clica no meu link, você vai ser direcionado para a página da Amazon e vai encontrar lá o item ou a página que eu indiquei. Caso tenha interesse de comprar outro produto que eu não indiquei, não precisa nem mesmo ser um livro, você vai na caixa de pesquisa, digita o item do seu interesse e quando finalizar a compra, vai ter ajudado a mim e o meu canal a crescer, já que o meu link é comissionado. Também lembro que eu tenho um grupo no Telegram. Nesse grupo do Telegram eu coloco algumas recomendações que eu faço ou algumas coisas que eu encontro que estão na promoção na Amazon e só deixo o link. É isso que eu faço nesse grupo. Agora, no dia 16 a dia 21 de julho, a gente vai ter promoções para quem tem o Prime. Então, eu vou fazer alguns vídeos aqui, vou colocar todos os links lá nesse grupo. Então, se alguém achar que vale a pena ir pegar links com descontos de livros e outros tipos de produto, entre lá. E digo que é um grupo que não tem nem bom dia, boa tarde, boa noite, é bem tranquilo de estar, tá bom? Então, assim, a respeito de Roger Scruton. Ele foi um filósofo inglês, ele morreu no início de 2020, então recentemente a gente teve a perda dele. O livro que eu já havia tentado ler dele antes, eu até tenho ele no Kindle, é O que é o Conservadorismo. Não sei se lendo hoje eu me daria melhor, porque na época que eu peguei para ler eu ainda não lia tanto. Na ocasião foi um livro difícil para mim e eu acabei abandonando o linguajar filosófico, que eu não estou muito acostumada. Mas posso dizer que a experiência com esse livro aqui, Beleza, foi bem diferente. Foi um livro muito bom de ler e de compreender. E, na verdade, o que me fez pensar que o Roger era realmente um grande filósofo, porque a gente vê aqui nesse livro como ele vai explicando conceitos e ele vai desenvolvendo esses conceitos muito bem ao longo do livro e consegue concatenar eles, né? Vai ligando um ao outro. Lá no fim do livro ele consegue concatenar e mostrar o quanto ele está sendo coerente com conceitos apresentados no início. Então ele realmente constrói o pensamento e vai fazendo com que a gente acompanhe esse raciocínio dele. Muito bem desenhado, muito bem delineado, ele não se perde em nenhum momento. Então eu senti que realmente a gente tem um grande intelectual, grande filósofo aqui nesse livro. Muito embora eu não esteja muito habituada com esse tipo de... Então, nesse livro aqui, o Roger ele não vai definir o que é beleza, mas ele vai colocar alguns chavões a respeito da beleza. Na página 15, ele nos apresenta 6 chavões. Vou falar só alguns. Então, ele fala assim: a beleza nos agrada. Esse é 1. 2. Uma coisa pode ser mais bela do que outras. A beleza é sempre um motivo para nos ocuparmos daquilo que a possui. 4. A beleza é um objeto de juízo, o juízo de gosto. Então, esses chavões que ele coloca, eu sinto que são muito mais coisas que podemos afirmar a respeito da beleza, coisas incontestáveis. Ele vai nos apresentar as diversas formas de beleza. Então, ele vai falar aqui pelo nome dos capítulos: a beleza humana, a beleza natural, a beleza cotidiana, a beleza artística, o gosto e ordem, enfim. Então, ele vai colocar onde a beleza se apresenta em diversos locais, em diversos aspectos da nossa vida. Então, quero dizer que, com certeza, gente, eu não vou conseguir falar para vocês com a mesma clareza e profundidade que o Roger Scruton faz nesse livro, mas eu gostaria de tentar conversar com vocês sobre alguns pontos apenas que me chamaram a atenção e que, ao meu ver, fazem desse livro tão interessante de ser lido, que é realmente uma recomendação que eu quero deixar para vocês. Então, quando ele fala, por exemplo, na página 20 e 21, e depois mais adiante ele
desenvolve um pouco mais esse tema. Ele tá falando da diferença de uma beleza elevada e de uma beleza cotidiana, porque como disse aquele chavão, o chavão número 2, uma coisa pode ser mais bela do que a outra. Então ele dá o exemplo, vou ver se eu encontro as imagens aí, que é Santa Maria da Saúde em Veneza, que ele dá exemplo de uma grande obra, né, de algo, uma arquitetura, por exemplo, né, porque ele vai falar em diversos aspectos da arte, da arquitetura, enfim. E dentro da arquitetura ele coloca essa imagem como um exemplo de uma beleza elevada, né? Eu já colocaria outras talvez, né? Aquela Sagrada Família que tem em Barcelona, eu acho ela incrível, ela parece que fica no fundo do mar, assim. Mas enfim, é uma beleza muito suntuosa, né? E daí ele fala assim: não obstante, essas belezas mínimas são muito mais importantes para a nossa vida cotidiana do que as grandes obras que, se tivermos sorte, ocupam nossas horas de lazer. Ele está falando, por exemplo, que no nosso dia a dia, a beleza simples, humilde, cotidiana, ela se torna mais importante. E eu concordo, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, de pequenas casas num vilarejo, né? Então, se a gente olha um condomínio que tem várias casinhas simples, mas todas com uma fachada bonita, harmônica, essa beleza, mesmo sendo simples e não muito suntuosa, ela nos agrada ao olhar e ela é muito importante na nossa vida, porque aquela simplicidade não está sempre roubando a nossa atenção e ela tem uma ordem muito mais prática e cotidiana na nossa vida, né? E assim, outros exemplos que a gente poderia dar, e ele mesmo dá, como a beleza de uma mesa posta, uma mesa bem arrumada, um pequeno arranjo de flores, né? Enfim, um quadro, algo pequeno na organização dos livros numa estante, né? São coisas que são pequenas, mas são estéticas e são bonitas e elas fazem diferença no nosso dia a dia. Ao contrário, por exemplo, aí ele fala isso, né? Que ele diz assim: a beleza das grandes obras arquitetônicas depende de um contexto humilde. Sim, porque se a gente tivesse muitas obras arquitetônicas incríveis, uma do lado da outra, uma roubaria muito o espaço da outra, roubaria o brilho da outra. Então é bom que tu tenha algo que chame atenção no meio de outras coisas de beleza mais simples, né? Então, isso não está dito aqui, mas me fez lembrar, por exemplo, a estética japonesa, parece que cuida muito isso. Eles têm um visual muito clean e apenas uma peça ou outra que vai chamar mais atenção que o resto. Isso faz com que a gente não perca o foco e dê atenção a algo, nossa cabeça se organiza melhor assim. E quem fala muito sobre isso também foi o Jordan Peterson. Ele não é um filósofo, ele é um psicólogo, mas eu sinto que ele caminha para um lado filosófico naquele livro 12 Regras para a Vida, que já tem vídeo aqui no canal, e ele fala muito sobre como a nossa mente funciona. O nosso olho humano, ele realmente tem um foco onde ele, por exemplo, eu agora olhando para a câmera, esse é meu foco, né? Mas ao meu redor existem muitas outras coisas. A visão periférica capta muito menos informações. E o olho humano é assim em conformidade com o nosso cérebro, que só pode focar em uma coisa de cada vez, e não muitas de uma vez só. Então, acho que nesse sentido a beleza e a estética, complementando um pouco aqui a ideia que o Roger Scruton traz, é justamente essa, de que ela não deve competir ou brigar. Existe algo mais bonito que outro, mas tem que ter uma harmonia. Ele dá o exemplo da Catedral de São Paul, em Londres, que por sinal eu li muito a respeito dela no livro David Copperfield. E aí ele bota um emaranhado de prédios que tá ao redor dela, roubando a cena, enfim, tirando a beleza dela e tornando o ambiente, assim, poluído visualmente. Outra parte do livro que eu achei muito interessante, desculpa a minha voz, ela tá realmente complicada, eu tô lutando aqui. Mas, enfim, a beleza humana, né, que ele retrata muito, e ele acaba falando não só da beleza, mas dos componentes da atração. Então, ele vai diferenciar, por exemplo, o que a gente sente quando olha para um rosto infantil ou de um idoso, né, que através das suas linhas de expressão parece carregar uma experiência de vida acumulada e que a gente respeita, porque foi uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, mas é diferente da beleza, aquela
que atrai um sexo oposto, né? De um homem ou uma mulher bela. Aí ele vai desenvolver essa ideia de que esta beleza, ela nos move, ela move em relação ao objeto de desejo. Ela não é como aquela beleza que eu, por exemplo, gosto de contemplar um rosto infantil, um rosto de um idoso, ou um rosto qualquer, né? Que não estabeleça essa questão da atração. Vai ser simplesmente uma contemplação e vai se bastar aí. Mas essa outra beleza, que tem esse componente de atração, ele vai realmente mover o ser humano em relação ao seu objetivo, que é o que faz, por exemplo, as pessoas realmente terem essa aproximação e começarem a namorar, enfim, se procurarem. Então essa é uma beleza que move o outro. Aí ele vai falando sobre o corpo, né, que é a nossa, vamos dizer, a nossa parte mais evidente, né? Ele diz assim: o corpo é uma mistura de partes corporais. A pessoa corporificada é um ser livre que se revela na carne. Quando falamos de um corpo humano bonito, estamos nos referindo à bela corporificação de alguém, e não a um corpo considerado apenas um corpo. Então ele vai falar, por exemplo, da boca, né? Então, a boca é um orifício que pode entrar o alimento, pode sair o som. Essa seria uma ótima definição para, de repente, alguém que trata de um cirurgião, por exemplo, um dentista, alguém que está olhando para a boca humana apenas como um instrumento, como uma parte realmente fisiológica, né? Mas já para uma pessoa, a boca, ela revela o eu através da voz. Então ele fala de um jeito que eu achei realmente impressionante. Ele fala assim: beijar essa boca não é comprimir uma parte do corpo com outra, mas tocar a outra pessoa em seu próprio eu. É por isso que o beijo é comprometedor. Trata-se de um movimento de um eu a outro e da convocação desse outro à superfície de seu ser. E ele vai falar que os olhos e a boca são espécies de janelas da alma, e em qualquer, vamos dizer, cultura que a gente chegar, por mais que características de beleza mudem, determinada cultura valoriza uma cor de pele, um tipo de cabelo, um tipo de vestimenta, não importa. Olhos e boca sempre estarão, independente da cultura, como algo que atrai o ser humano, porque ali está a personalidade, o ser do outro revelado. Então é muito interessante essa maneira que ele fala da beleza também. E aí ele vai fazer uma distinção, então, dessa atração, né? O ser livre desapareceu por trás de sua própria carne, o qual não mais é a pessoa propriamente dita, mas somente um objeto, um instrumento. Quando o obscurecimento da pessoa por seu corpo é produzido deliberadamente, estamos no campo da obscenidade. O gesto obsceno é um gesto que revela o corpo como corpo puro, destruindo assim a experiência da corporificação. Ficamos enjoados diante da obscenidade pelo mesmo motivo que Platão se enjoava diante do desejo físico. Ela envolve, por assim dizer, o eclipse da alma pelo corpo. Então, essa ideia de tanto da obscenidade como da pornografia, que ele vai criticar muito aqui no livro, faz essa separação, como se tu realmente escondesse o indivíduo e usasse apenas a imagem do corpo dele, ignorando completamente quem aquela pessoa é. Ela se torna apenas um objeto, e isso não tem a ver com beleza, segundo Roger Scruton, né, nas suas teorias. A pornografia e a obscenidade, elas destroem a ideia de beleza humana, que o corpo, todo o nosso exterior, ele é bonito se ele revela quem nós somos como um todo. Do contrário, isso é feio, vai contra a nossa natureza. Bem, ele vai falar muito sobre a beleza artística. Apesar de ter um capítulo inteiro destinado para isso, eu diria que o livro inteiro, de certa forma, ele aborda a beleza artística, até porque ao longo do livro ele dá diversos exemplos, tanto na arte musical, ele fala muito da música clássica, mas ele também vai dar exemplos arquitetônicos e exemplos da arte mesmo, enquanto pintura, arte visual. Então, ele realmente vai explorar a beleza artística, eu diria, ao longo de todo o livro. Ele vai falar também muito sobre o significado. Por exemplo, uma música clássica não tem letra, não tem canto, então ele vai falar que, mesmo assim,
a arte, mesmo abstrata, como, por exemplo, uma pintura de Van Gogh, que é só uma cadeira, só um objeto, né? Ou então uma música clássica, ela ainda vai ter algum significado, e ele vai discutir isso amplamente. Eu só vou colocar um parágrafo que ele colocou aqui, que eu achei que resume bem a ideia. Na maioria das vezes, é possível dizer muito sobre um poema, uma pintura ou até mesmo uma obra musical. Porém, o que vier a ser dito jamais explicará a peculiar intensidade do significado que faz da obra de arte o veículo insubstituível de seu conteúdo. Para definir arte, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se expressar, então é necessário o uso de metáforas. Assim, se desejamos compreender a natureza do significado artístico, devemos antes compreender a lógica da linguagem figurada. Por exemplo, se a gente vai falar, nossa, esse lugar ele tem um ar pesado, né? Então, na verdade, o ar não mudou em nada, o ar é o mesmo. Se eu não estou falando de altitude, né? Então, não posso dizer que o ar se tornou mais rarefeito, mais pesado. Mas quando eu falo que eu entrei num lugar que tem um ar pesado, provavelmente eu estou querendo expressar que ele é mais escuro ou que ele passa uma ideia de algo que me desconforta. Então, necessariamente, quando eu começo a falar desse lugar, eu preciso me valer de metáforas para tentar expressar o que aquela arte, aquela imagem me passa. Então, eu achei muito interessante essa questão da linguagem para definir a arte. Enfim, outra coisa que ele vai fazer muito ao longo do livro, mas mais para o final, ele vai expressar as suas críticas em relação à nossa arte contemporânea, né, que seria uma arte que a gente tem visto aí muitos debates a respeito. Algumas pessoas dizem que isso é arte, outras pessoas dizem que não é. Ele não chega a tentar definir como sendo arte ou não, ele apenas faz uma crítica a essa forma de arte. Se alguém não entendeu ainda do que eu tô falando, eu fiquei muito em dúvida em buscar imagens, porque para mim uma era mais feia e mais bizarra que a outra, mas eu acho que um bom exemplo é a Bienal, que acontece em todo ano aí, em vários lugares do estados do Brasil, do mundo, e são só artes muito diferentes das artes que a gente tinha antigamente, com grandes pinturas, né? Não, parece que elas, e é isso que o Roger fala, elas têm muito mais um conteúdo político e ideológico. Parece que toda a arte hoje precisa expressar algo, e esse algo é sempre uma crítica social para mostrar os problemas que a gente vive. Ou seja, tem uma questão forte política e ideológica nessa arte. Então, o Roger vai dar alguns exemplos. Um dos que eu gostei, porque foi um que eu li, foi a Madame Bovary, do Flaubert, né? Flaubert era um realista, e o livro dele é muito realista, Madame Bovary. Ali vai ter uma descrição praticamente da vida como ela é. E vai ter toda uma crítica, não se sabe exatamente a quem, porque ele está realmente falando coisas que acontecem na vida. Então a gente tem uma história muito longe, muito diferente de ser um conto de fadas, né? De um casamento bonito, ideal. Não, a Madame Bovary, ela é adúltera, né? Então ela trai o marido dela mais de uma vez e ela está sempre insatisfeita, a realidade para sempre bate na porta dela e mostra quão desagradável as coisas podem ser. Mas por mais que esse livro traga esta realidade dura e difícil que acontece em muitos casamentos, como é um clássico, a gente pode dizer que acontece porque aquilo que está sendo dito ali vai falar para a humanidade sempre, é uma linguagem que vai continuar sendo compreendida independente do tempo que se lê Madame Bovary, né? E ali ele fala que o rude e sórdido, com palavras tão ressonantes do contrário, tão capazes de sentir, compadecer-se e entender que a forma da vida mais vil acaba sendo vindicada pela resposta que lhe damos. Essa redenção pela arte só ocorre porque o artista almeja a beleza em sentido estrito. Então, mesmo que no Madame Bovary a gente tem uma leitura crua, às vezes, de como é a realidade, a gente ainda encontra beleza, a gente consegue compreender a personagem, a gente vai ler belas descrições. Por exemplo, às vezes se entrou em dúvida se Flaubert estava enaltecendo essa mulher adúltera ou não, e eu não acho que ele estivesse, ele só
descreveu como uma mulher realmente poderia ser. Então, a Madame Bovary tá fazendo a sua toilette e cai os cachos pesados, que ela é uma mulher muito bonita, e isso não entra em contrariedade com a realidade do livro, mas o autor busca essa beleza, busca mostrar essa beleza. A mesma coisa, por exemplo, Tolstói, quando desenha a Ana Karenina, que também é uma personagem cheia de defeitos, né, que também foi lá e traiu o marido, mas ainda assim ela é uma personagem linda e cativante. Então, mesmo que a arte tentasse, por exemplo, na literatura, mostrar uma realidade, ela mostrava essa realidade cheia de beleza. Ele dá ainda mais um outro exemplo de um quadro. Não sei se eu vou falar direito. Francesco Guardi, é a paisagem marinha. Então ele diz que esse artista, ele tem um quadro que eu vou procurar para vocês, ele mostrava muito a decadência das coisas, como por exemplo, uma casa que estivesse em ruínas, a pobreza, então ele conseguia assim captar realidades que estavam no entorno dele, mas sem deixar de captar a beleza que também existia ali. Então, ele diz que é possível sim a gente fazer uma arte que mostre os problemas que existem, fazer toda a crítica social que é necessária, sem, no entanto, desprezar a beleza e a estética, que é o que a arte moderna, ou contemporânea, não sei como chamar, tem feito ultimamente. Então, eu vou tentar deixar aí na tela alguns exemplos para vocês, tá? De coisas para tentar ilustrar o que o que eu tô querendo dizer, eu e o Roger. Podemos vaguear alienados, ressentidos, desconfiados e receosos por este mundo, ou podemos nos sentir à vontade nele, permanecendo em harmonia com os outros e com nós mesmos. A experiência da beleza nos orienta sempre no segundo caminho. Seres como nós só ficam à vontade no mundo se reconhecerem sua condição caída. A experiência da beleza também aponta para além deste mundo, na direção de um reino de finalidades, em que nossos anseios imortais e nossos desejos de perfeição são finalmente respondidos. O sagrado. Né? Ele diz que a beleza, ela necessariamente nos leva para lugares mais elevados, inclusive o sagrado. E aí alguém vai dizer que não acredita em nada, é ateu, por exemplo, não tem religião, e eu vou dizer que mesmo assim vai acabar tendo experiências, essas que, como ele chama assim, elas nos tiram da nossa vida cotidiana. A experiência do sagrado é um traço universal da condição humana. Então, basta ser humano para passar por um sentimento como esse, uma experiência como essa. E por essa razão é difícil evitá-la. A todo momento, nossa complacência é abalada e nos sentimos na presença de algo que é muito mais significativo que nossos interesses e desejos atuais. Aí ele usa as palavras precioso e misterioso, de algum modo não é deste mundo. Então ele dá o exemplo da morte. Olhamos com espanto o corpo humano de que a vida escapou. Não se trata mais de uma pessoa, mas de seus restos mortais, e esse pensamento nos enche de uma sensação sinistra. Relutamos em tocar o corpo morto, encaramo-lo como se não pertencesse a nosso mundo, quase como se fosse um visitante vindo de outra esfera. Então ele vai falar, por exemplo, da morte, e antes disso eu mesma já lembrei de outras experiências como essa, como talvez o nascimento de uma criança ou de um filho, né? São alguns momentos da vida em que parece que foge das nossas experiências cotidianas, nos traz algo realmente que nos pensa o que é a vida, como acontecem esses mistérios, né? Então a arte, ela sempre vai tentar retratar isso, vai tentar retratar algo que aumente o nosso significado de existência, o nosso sentido da vida. As coisas que realmente importam na nossa vida, a gente tenta revestir elas de beleza maior. Os rituais religiosos, os grandes momentos da nossa vida, a gente não quer deixar eles passar com banalidade. E se a gente deixa, em geral, isso mostra que aquilo ali não valia nada para nós. Né? Por exemplo, um casamento, né? Um casamento é um momento único na vida de uma pessoa. E por isso a pessoa pensa tanto nos trajes, na festa, nas decorações. Se a pessoa não se importa com nada disso, isso pode ser um sinal de o quanto será que aquele momento é realmente importante para ela. Então, eu acho que isso demonstra que a beleza, ela é um sinal de tudo aquilo que é importante para nós, de que tem significado para nós, a gente tenta embelezar.
Então, ela não é superficial, ela pode ser tratada com superficialidade, ele vai falar muito sobre isso também, mas, assim, vale muito a pena ler esse livro, eu recomendo muito pra vocês. E vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, deixem nos comentários o que acharam, deem um like se gostaram, e até o próximo vídeo.